Olá, estamos começando mais um vídeo dos retratos regionais de cenário econômico, um serviço do Sistema Firjan que traz análise da economia mundial, brasileira e das regiões fluminenses. Nesse vídeo nós vamos falar da região serrana, que no recorte do Sistema Firjan representa o município de Petrópolis. Hoje aqui comigo o também economista do Sistema Firjan, Jonatas Goulart, que vai falar da análise da economia mundial e brasileira. Jonatas, com você. Olá! Falando especificamente sobre a conjuntura econômica internacional, nesse primeiro trimestre nós tivemos alguns eventos que influenciaram de maneira significativamente a economia mundial e a economia brasileira. A gente pode colocar especificamente 3 pontos. E esses pontos eles são ilustrados também pela capa dessa revista, da revista The Economist, que nós trouxemos para essa apresentação. Primeiro, falar sobre a elevação das medidas protecionistas americanas, também falar sobre as tensões geopolíticas, ou seja, tudo isso tem interferido bastante sobre a taxa de câmbio brasileira e também a incerteza sobre a política econômica americana. Esses 3 fatores têm influenciado, sobretudo, as relações econômicas internacionais e influenciado também a taxa de câmbio brasileira. Internamente, o que nós temos? Nós temos um ambiente onde as reformas econômicas não avançaram e a gente também tem um aumento da incerteza política. Essas 2 variáveis associadas, elas também acabam interferindo também nos resultados econômicos que a gente observou no primeiro trimestre. O que a gente consegue falar, então, a influência disso tudo na economia brasileira? O primeiro impacto que a gente pode mostrar aqui é sobre a taxa de câmbio. E o slide que a gente está trazendo aqui, ele mostra exatamente isso, a influência dessas variáveis sobre a taxa de câmbio brasileira, que no início do ano, mais ou menos em janeiro, estava por volta de 3,13 e agora já ultrapassou a taxa de 3,40. O que a gente consegue observar? O que tem influenciado a taxa de câmbio brasileira nesse primeiro trimestre? A gente pode dizer diretamente que é influenciado pelo aumento do risco país, ou seja, a percepção de risco da economia brasileira e também na perspectiva de aumento da taxa de juros americana, que isso influenciou sobretudo a taxa de câmbio brasileira nas últimas semanas. Então a gente já observa essas influências sobre a taxa de câmbio brasileira nesse trimestre e para o final do ano a nossa perspectiva é que a taxa de câmbio chegue próximo de 3,42, 3,40. O cenário que nós temos é um cenário de incerteza política ao longo do ano e é um cenário que isso vai influenciar bastante para a alta volatilidade da taxa de câmbio. E o impacto que a gente tem observado também desse cenário político, dessa incerteza econômica, isso é captado diretamente pelo indicador de incerteza da economia, que se a gente observar no gráfico, desde fevereiro até abril, ele aumentou em relação ao que nós víamos no final de 2017. Então a gente tem um cenário econômico mais incerto nesse primeiro trimestre. O próximo slide ele vai falar também dessa influência da incerteza econômica sobre a expectativa de crescimento da economia. Então a gente observa que a expectativa do mercado para o crescimento do PIB ela tem caído semana após semana desde o início do ano, o que acaba refletindo também esse aumento da incerteza política, da incerteza econômica. O Sistema Firjan tem uma expectativa de crescimento para a economia brasileira por volta de 2,8%. É um cenário que ele mescla uma expectativa de recuperação mais lenta da atividade econômica. Para o Rio de Janeiro, a perspectiva é de um crescimento por volta de 1,9%, ou seja, mostrando que o Rio de Janeiro ainda sofre mais os efeitos dessa crise econômica quando comparado com a economia brasileira. E no próximo slide, a gente mostra também o impacto dessa atividade econômica, desse cenário econômico, sobre o setor de serviços. Quando a gente compara com o que nós observávamos no início do ano passado, a gente tem um início de ano mais fraco. Então a gente observa ali, tanto em janeiro como em fevereiro de 2018, a gente percebe um crescimento mais fraco no acumulado do ano do setor de serviço, ou seja, a gente tem uma frustração na expectativa de crescimento da atividade de serviços. E quando a gente olha para a economia do Rio, na economia fluminense, ainda observamos queda e uma recuperação lenta desse setor. Um setor que é extremamente dependente da economia local, da economia doméstica e da renda doméstica dentro do estado do Rio, que de fato tem sofrido bastante com a crise econômica, mais do que a gente observa no restante do país. O próximo slide ele vai mostrar o setor de comércio.
O setor de comércio, o que ele consegue revelar para a gente? A gente percebe que o Rio de Janeiro tem sofrido mais do que o Brasil com essa queda da atividade econômica. Enquanto a gente já observa o Brasil mostrando um crescimento econômico mais forte, o Rio de Janeiro ainda sofre de maneira mais intensa a queda do comércio. Mas é importante a gente observar também que no Brasil a expectativa de crescimento está, na realidade, o crescimento está abaixo do que a gente observava, do que a gente esperava no início do ano. Então a gente já percebe ali, em fevereiro de 2018, uma queda em relação ao que nós tínhamos em janeiro. Então a gente observa também uma frustração no crescimento do comércio no Brasil, e no Rio de Janeiro essa frustração é ainda mais forte. Quando a gente vai falar da indústria, falando especificamente da indústria brasileira, a gente percebe que o setor industrial, ele tem aproveitado um crescimento mais forte, influenciado também pelo crescimento econômico internacional, que no início do ano, apesar de a gente ter um cenário ainda em dúvida, ele ainda continuou absorvendo a produção industrial brasileira. E quando a gente vai olhar para a economia fluminense, que é o próximo slide, a gente vê um cenário parecido. Então, a indústria fluminense também, que é bastante voltada para o comércio internacional, ela tem aproveitado ainda esse setor externo ainda benigno para a economia brasileira. E o que a gente ainda pode destacar, que é um cenário bastante relevante, está em linha com o que a gente tem observado no cenário político brasileiro. O próximo slide ele fala sobre o índice de confiança do empresário industrial. E o índice de confiança do empresário industrial ele caiu tanto no Brasil como no Rio de Janeiro, no dado mais recente, que foi o dado de abril. Ou seja, no final de 2017 nós tínhamos uma expectativa de um crescimento econômico mais forte, mas sem uma recuperação da atividade econômica e com um cenário econômico internacional ainda incerto. Então a gente percebe que o empresário industrial, tanto brasileiro como fluminense, acabaram reduzindo sua confiança, e o que a gente tem observado isso também nos dados de atividade econômica. Então, em resumo, o que nós temos? Nós temos um cenário econômico internacional ainda mostrando uma dúvida sobre a pujança do crescimento comparado com o que nós tínhamos no final de 2017, e nós temos um cenário político ainda incerto e um cenário onde as reformas prometidas não foram aprovadas. Então isso acaba influenciando a atividade econômica e refletindo também sobre a confiança do empresário industrial. E agora, para falar do cenário econômico regional, o William Figueiredo vai entrar em mais detalhes. Obrigado, Jonatas. E agora nós vamos falar da conjuntura da economia regional serrana, que no recorte do sistema Fijan representa o município de Petrópolis. E o primeiro indicador é a sondagem industrial. A sondagem é uma pesquisa do sistema Fijan que escuta mais de 400 empresários. Você tem nesse slide a análise tanto do nível de atividade quanto das condições financeiras. E o que observamos na região serrana é que a produção da indústria da região serrana cresceu no mês de março, depois de 3 meses em queda. Esse é o primeiro indicador positivo, uma vez que a média do estado já era de crescimento. Todo indicador acima de 50 pontos significa aumento. Indicador abaixo de 50 pontos, a leitura é de queda, como observamos no indicador de emprego, que ainda apresenta na região serrana 46 pontos. Então você observa um aumento da produção ainda não impactando um aumento do emprego. Por quê? Porque tem uma grande parte da capacidade instalada ainda não sendo utilizada. Então primeiro eu volto a produzir, volto a abrir meu segundo turno, meu terceiro turno, para então contratar, e mais à frente, a gente vai ver lá no slide, o indicador de sondagem de expectativa, fazer investimentos. Por conta de 3 anos de queda de atividade econômica, as condições financeiras das empresas, tanto da região serrana quanto do estado do Rio de Janeiro, estão bastante debilitadas. Principalmente, tem dificuldade de acessar o crédito, logicamente, suas finanças debilitadas dificultam o mercado bancário ofertar crédito. E também suas margens de lucro bastante corroídas, por conta do dinamismo do impacto da economia diretamente no mercado, no setor de comércio e serviços. Você tem muito menos consumidores hoje capazes de comprar seus produtos aos preços que eram ofertados anos atrás. O impacto direto desse menor dinamismo da atividade econômica
tanto na região serrana quanto no estado do Rio de Janeiro, a gente vai observar no mercado de trabalho, né? O indicador industrial do mercado de trabalho da região serrana mostra o fechamento de 52 postos de trabalho no primeiro trimestre, ou seja, de janeiro a março, né? Este dado impactado fortemente pela construção. O setor da construção fechou 90 vagas, né? O setor da construção é bastante importante para o município de Petrópolis, como para qualquer outro município, pelo seu dinamismo. Ele gera empregos tanto com seus fornecedores, seja de minerais não metálicos, de vidros, de cerâmica, de produtos de metal, quanto no pós-venda, né? Com a venda e o pós-venda, ou seja, dinamizando o setor de comércio e o setor de serviços. Então, a retomada da indústria da construção é bastante importante para a retomada da atividade econômica como toda. O destaque positivo em Petrópolis, nesse primeiro trimestre, é a geração de empregos na indústria de transformação, aquela indústria que transforma uma matéria-prima no produto final. Foram abertas quase 50 vagas, sobretudo nos setores de alimentos e bebidas. Você tem ali o setor de comércio ainda fechando vagas. Como eu falei, o setor de comércio depende muito da conjuntura local e ele só vai ser dinamizado quando a conjuntura local tiver um maior dinamismo de geração de empregos, assim gerando maior renda circulante no município. Destaque também na região serrana para esse primeiro trimestre, na abertura de postos de trabalho no setor de serviços. Educação, por conta da retomada das aulas, abriu mais de 200 vagas e os serviços de escritórios, que são aqueles serviços terceirizados, abriu 90 vagas. Esse é um primeiro sinal de que a economia na região está se retomando. Não obstante, o saldo total da região serrana no primeiro trimestre foi um saldo positivo de quase 400 vagas. Foi o terceiro melhor saldo positivo de todo o estado do Rio de Janeiro e destoa bastante do resultado do estado, que fechou mais de 12 mil postos de trabalho. Ou seja, enquanto o estado do Rio de Janeiro como um todo ainda trabalha para superar a crise, ainda tem saldos negativos de emprego, a região serrana já mostra os primeiros sinais de retomada da atividade econômica. E isso é muito importante, que como nós podemos observar nesta cadeia de dinamismo econômico, a partir da retomada da confiança e da atividade industrial, comércio e serviços tendem a retomar. Nós observamos na região serrana, serviços já retomou, né? O mercado de trabalho retomando gera uma maior circulação de renda, e maior circulação de renda significa uma melhor situação financeira das famílias e das empresas que vão consumir os produtos. A partir de uma melhor situação financeira, aí sim essas empresas vão pensar em voltar a investir. Então, o investimento não acontecerão neste primeiro momento, nos próximos meses, como nós podemos observar no indicador da sondagem de expectativa. A expectativa de investimentos para a região serrana, assim como no estado do Rio de Janeiro, ele está abaixo da linha de 50 pontos, ou seja, de pessimismo. Não vai ser no próximo trimestre que esses investimentos vão acontecer. Provavelmente só observaremos retomada com força dos investimentos na região serrana no estado do Rio de Janeiro a partir de 2019. O mesmo cenário observa-se para a geração de empregos. Você também tem indicador menor do que 50 pontos. Na verdade, o indicador de emprego está mais próximo da faixa de 50 pontos. Então pode ser que no terceiro trimestre desse ano e o final do ano, o emprego retome na região serrana e no estado do Rio. Dado positivo fica para a expectativa otimista de demanda por produtos, de aumento da demanda por produtos, observada tanto em Petrópolis como no estado do Rio como no Brasil. E essa demanda por produtos, a expectativa positiva, vem justamente da capacidade que a indústria tem de vender seus produtos para outras localidades, outros municípios, outros estados e até outros países. Observamos então que o destaque nas exportações na região serrana, que tem um otimismo exacerbado comparado tanto ao estado e até a nível nacional. Os empresários industriais da região serrana têm um otimismo no nível de 60 pontos em relação às exportações para o próximo trimestre. Então, a expectativa positiva de aumento de demanda de produtos e de exportações são os sinais positivos de que a economia da região serrana tende a retomar a sua atividade a partir dos próximos meses. Agradeço a sua atenção e convido você a assistir os vídeos das outras regionais aqui no canal do YouTube do Sistema Fijan. Convido você também para estar conosco na próxima edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico, que acontecerá no mês de agosto. Até lá!